Meu nome é Shafeng Liu, líder do batalhão mais forte da humanidade. Assim que conquistarmos o último covil dos demônios, poderei me casar com ela. Mas algo inesperado aconteceu. E eu fui morto. O pior de tudo é que reencarnei como demônio. Foi então que uma oportunidade surgiu. Mas inesperadamente... Se eu não morrer em breve, vou acabar governando o mundo dos demônios. A bela princesa humana, Hao Liangna, estava apaixonada por seu guerreiro. Meu querido, depois que você derrotar o último demônio e unificar o continente, teremos o maior casamento, disse ela, com os olhos brilhando como corações e o rosto corado, que contrastava com seu cabelo branco. Ela própria estava propondo o casamento. San Feng Liao, o mais forte guerreiro dourado da raça humana, sangrava pelo nariz apenas com a antecipação de se casar com tal beldade. Não se preocupe, eu levarei todos à vitória. A caverna demoníaca de nível mais alto era o lar do rei demônio Womeibola. Sua energia das trevas e aura eram tão terríveis que matariam centenas sem que ele se movesse. Nesse dia, que marcava o 18º ano dele no exército, o protagonista liderou o esquadrão humano mais forte para atacar a caverna demoníaca de nível mais alto. Shafeng Liu avançou com bravura. Tome isso, demônio! Um último passo e eles poderiam recuperar o território humano. A luta de milênios entre demônios e humanos estava prestes a terminar. Com sua espada, ele cortou o rei demônio e, em seguida, guardou sua espada na bainha nas costas. Os humanos serão os vencedores. Apesar do que ele achava, o rei demônio não havia perecido. Você acha que é o vencedor? Mesmo na morte, levarei você comigo. Diversos sinais de perigo surgiram para o protagonista. À sua frente, o rei demônio inflou como um grande balão. Seu rosto ficou pálido com a reviravolta do destino. Que droga é essa? Uma forte explosão ocorreu. O rei demônio, que estava prestes a ser derrotado, preferiu se auto-aniquilar, levando os humanos ao redor consigo. Com isso, ele levou Shafeng Liu à morte também. Antes de sua morte, algumas notificações apareceram. Você tem 2 minutos de vida restantes. Parabéns ao anfitrião. Por você liderar o exército número 511 para vitórias repetidas e suas contribuições excepcionais para a raça humana, você foi escolhido para ter a chance de renascer. Vendo a notificação e tendo a opção de escolher entre a morte e o renascimento, ele escolheu a segunda opção. Ele acordou no meio de gritos. Acorde! Não durma! O exército deles está chegando! Não demorou para entender o que havia acontecido. Eu realmente renasci! Ha, 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 ha! Aquele maldito rei demônio achou que poderia me matar! Não é tão fácil! As pessoas olharam chocadas para ele. A expressão dele mudou ao perceber quem eram aquelas pessoas. Por que estou entre esses seres demoníacos feios? Um velho demônio chamado Yan Ti estava falando sobre assuntos sérios. A Guilda Azul está se aproximando. Se não escaparmos, será tarde demais. O protagonista se atentou. O que você quer dizer? Está falando comigo, velho? Quando ele olhou para o velho, viu seu próprio reflexo em um espelho próximo. Aproximando-se do espelho, viu os chifres que tinha e seus olhos quase saltaram do rosto de tão assustado que ficou. Por que diabos eu me transformei em um demônio? Ele havia se transformado em um demônio chamado Ganlevo, mas não queria isso. Ele cuspiu fogo de raiva. Sistema idiota! Apareça agora! Você não disse renascimento? Eu sou a luz da raça humana. Minha querida esposa e amiga de infância ainda está me esperando em casa. No que você me transformou? Os demônios ao redor olharam para ele como se fosse um idiota. O que há de errado com esse cara? Nenhuma ideia. Uma janela do sistema apareceu pedindo desculpas. Ah, sinto muito. Houve um erro durante seu renascimento. O protagonista estava ainda mais furioso. Erro! Então conserte o maldito erro pra mim. A janela do sistema se envergonhou. Desculpe, não consigo consertar. Shafeng Liu rangeu os dentes. Onde está seu atendimento ao cliente? É assim que vocês atendem? Eu não me importo. Vou reclamar. O sistema continuou se desculpando. Sinto muito, mas preparei outra oportunidade de renascimento para você. Uma janela piscou na frente dele. Dica: se você for aniquilado novamente, renascerá como humano.
Só conta se a morte for causada por outros. Não parecia ser muito difícil para ele. Então, para renascer como humano, preciso ser morto novamente. As pessoas ao redor discutiam suas estranhas ações. Por que Xiao Gan está agindo de forma tão estranha desde que acordou? O velhote respondeu à pergunta. Ele é sempre assim, sempre entrando em pânico quando algo acontece. Não dá para confiar nele em nenhum momento. Os demônios discutiam os planos de batalha. Quando o exército humano atacar, alguém tão sem cérebro quanto ele com certeza será extinto. O protagonista chorava ao pensar em sua vida passada. Minha noiva vai se casar novamente? Nesse momento, uma mulher com chifres, que também era um demônio, gritou. Detectado! 12 membros da Guilda Azul estão se aproximando. Os humanos estão a 1 quilômetro. Com sua magia, ela fez uma varredura do lado de fora da caverna, detectando possíveis inimigos. A Guilda Azul está na entrada da caverna. Além de Sua Alteza, que tem força B+, o resto de nós não é páreo para eles. Devemos escapar rapidamente pela rota de fuga. Se formos pegos pelos membros cruéis da guilda, seremos esfolados vivos. O protagonista viu uma oportunidade nisso. A Guilda Azul está próxima. Eles são humanos. E agora eu sou um demônio. Se os humanos me matarem, eu posso reencarnar. Decidido, ele avançou para a saída da caverna diante do olhar de todos. Ei! O que você está fazendo? Você é louco! Há humanos naquela passagem. Ele parou, com o peito estufado e uma postura de herói. Se esconder não vai resolver o problema. Se eu segurar os humanos sozinho, todos vocês poderão escapar. Ele sorriu para seus companheiros, esperando ganhar sua confiança. Isso os deixou maravilhados. Ele quer se sacrificar para nos proteger? Este é o mesmo demônio covarde, Xiao Gan, que conhecemos? Nesse momento, um círculo mágico surgiu sobre suas cabeças. Graças a isso, pedras começaram a cair do teto da caverna, tampando quase completamente a entrada. A pessoa que conjurou o círculo mágico apareceu. Liu Bingyi, filha do soberano demônio. Crescemos juntos. Em um momento tão crítico, ninguém deve ficar para trás. A aparição da intrometida deixou-o furioso. Não pense em impedir meu renascimento! Ele avançou com um soco, que atingiu as pedras que rolaram para a entrada da caverna. Mas apesar de todo o esforço, as pedras não se moveram e sua mão começou a doer. Que mulher intrometida! As palavras dele chocaram Bingyi. Intrometida? Mulher intrometida? O velho que havia escutado ficou enfurecido. Como você se atreve a chamar Sua Alteza assim? O protagonista, então, fez novamente uma expressão confiante para ganhar a simpatia de todos. Ei! Não subestime a determinação de um homem em se sacrificar. Suas ações fizeram a princesa demônio corar. Como eu não percebi isso antes? Ele tem uma aura tão máscula. Os outros demônios só pensavam em sair dali. Vamos lá! Não se preocupe com ele. Se ele quer morrer, deixe-o morrer. Com o apoio de alguns, Feng Liao prosseguiu. Todo esse tempo eu só me escondi e me escondi. O que há de tão assustador nos humanos? Como um demônio bravo. Por favor, deixe-me morrer com dignidade. Ele esperava que dessa vez não fosse interrompido. Bingyi ficou emocionada, com os olhos lacrimejando, relutante em deixá-lo se sacrificar. O velho demônio tentou consolá-la. Shh, Alteza, vamos lá. Xia Fengliao estava tão animado quanto um gato em uma peixaria, enquanto corria para fora da caverna. Finalmente encontrando os humanos, chamou a atenção deles. Vamos lá, queridinhos. 1000 de dano com um golpe. Se você é homem, mate-me. Todos os humanos que perceberam a presença dele se apressaram para matá-lo. Aí vem um pacote de experiência. Derrubem-no! O protagonista chorava de felicidade, antecipando seu retorno à forma humana. Renascimento! Renascimento! Eu estou voltando para a raça humana. Nesse momento, uma flecha sombria voou e atingiu um dos humanos, que gritou. É uma emboscada! Vendo que não havia sido morto, o protagonista percebeu alguém atrás dele, realmente o velho demônio Yan Ti. Já faz 3 anos que quase esqueci das emocionantes batalhas que seguiram o Rei Demônio. Uma notificação apareceu para o protagonista. Os demônios entram em um curto período de excitação emocional, aumentando seu poder de combate, possivelmente até mesmo subindo de nível permanentemente. Cada acontecimento deixava Xia Fengliao ainda mais perplexo. Yan Ti fez um discurso no campo de batalha. Após a morte do Rei Demônio, devido à falta de resistência, os humanos continuamente invadiram nossas terras.
Eles queimaram, mataram e saquearam, tratando a vida dos demônios como se fosse grama, continuamente nos comprometendo, quase chegamos a considerar que somos fracos. Ele deu uma tapinha no ombro do protagonista, que estava em transe devido ao choque de realidade. Dessa vez você estava certo. Liu Bingyi liderava os outros demônios. Hoje os demônios resistirão. Os humanos, que quase ganharam experiência grátis, estavam chocados. O que é isso? O mais chocado era o protagonista. Mas o quê? Esses demônios? Eles realmente caíram na minha espada? Graças ao bônus, Bingyi se tornou mais forte, evoluindo para um mago de galáxia de vidro de alto espírito, passando da classe B para a classe A. Como foi dito, somos indispensáveis sem o outro. Os humanos ficaram chocados com essa evolução. Você não disse que o demônio mais alto deles é da classe B? Como existe uma classe A? Isso é uma grande lacuna de classe. De repente, Liu Bingyi convocou uma habilidade. A Estrela do Jardim. Um grande meteoro foi formado com rochas, caindo sobre a Terra. A explosão criou uma cratera de várias dezenas de metros de diâmetro. É exatamente assim. A outrora gloriosa Guilda Azul foi aniquilada. A expressão de Shafeng Liao era terrível. Eu não morri. Em vez disso, subi de nível. Diversas notificações do sistema apareceram para ele. Derrotar a Guilda Azul fez você ganhar 10.730 pontos de experiência, subindo de nível 10 vezes e avançando para a classe D. Por favor, atribua os pontos e escolha as habilidades. Itens obtidos: IP13 fragrante, Lótus dourado, curativo. Se você for morto novamente, poderá renascer como humano. Shafeng Liao estava se afogando em uma poça de lágrimas indescritíveis. Primeiro dia como um demônio de baixo nível. E só quero morrer. A cidade capital do Reino Yun é enorme, com um imenso palácio no centro, e 2 muralhas cercando a cidade por fora e mais ao centro. Na residência Huo, Meidou Cao, um dos 3 grandes comandantes demônios encarregados do poder administrativo, estava berrando incrédulo. O quê? Você disse que o plano para fazer a Alteza se apaixonar falhou miseravelmente? Um homem se ajoelhava enquanto transmitia o relatório. Sim, Lorde Demônio. Originalmente calculamos o tempo com precisão, esperando que Sua Alteza fosse cercada pela Guilda Azul. No momento em que todos estivessem em uma situação desesperadora, o jovem mestre Wu Jun lideraria os soldados demônios para resgatá-la. Em seu cavalo, ele atravessaria o campo de inimigos, salvando Sua Alteza, e demonstraria toda a sua masculinidade diante dela. Finalmente, pisando nos cadáveres dos humanos, ele pegaria Sua Alteza em seus braços. Com seu coração batendo mais rápido, Sua Alteza se apaixonaria por Wu Jun. O plano parecia magnífico, até ele contar como o plano falhou. Mas quem diria que eles de repente entrariam em um estado de bravura no momento crítico e derrotariam diretamente a Guilda Azul. Dizem que até o poder da rainha de Sua Alteza foi despertado. Meidou Cao se dirigiu ao homem que estava sentado em um trono da residência. General, o que devemos fazer? Ele era o general demônio Huoan, encarregado do poder militar e também um dos 3 grandes demônios. Ele bufou em resposta ao medo dos outros. Todo o poder militar está em minhas mãos. Com nosso status como os 3 grandes demônios comandantes, nós a forçaremos diretamente no tribunal a se casar com meu filho, e ninguém se oporá a nós. Ele deu uma ordem a um dos subordinados. Chame meu filho de volta hoje à noite. Amanhã leve as tropas à corte para o pedido de casamento. Eu sempre disse que esse plano estúpido era completamente inútil. Nenhum deles imaginava que o plano de fazer o coração de Bingyi bater mais rápido havia funcionado, mas na pessoa errada. Em sua banheira com pétalas de rosa, sua boca exibia um sorriso gentil enquanto pensava em Shafeng Liao. Não esperava que esse garoto fosse tão corajoso em um momento crítico. De repente, ela se inclinou para falar com sua empregada. Lamer, traga o Gan aqui mais tarde. Quero recompensá-lo bem. A empregada entendeu mal as intenções de Sua Alteza. Enquanto escondia um sorriso pervertido, ela imaginava que tipo de recompensa seria dada. Sua Alteza, eu entendo. Vou agora mesmo. O entusiasmo dela deixou Bingyi curiosa por um momento. Em algum lugar do palácio, o protagonista, que agora estava em um corpo chamado Gan Liu, estava bebendo em uma escadaria. Na sua frente, o sistema avisava que ele ainda não havia selecionado suas habilidades ou distribuído os 120 pontos de atributos restantes. Bêbado, ele estava furioso. Quem quer atribuí-los? Atribuí-los tornaria ainda mais difícil minha morte.
Ele olhou para seus atributos de um demônio elite. Todos os atributos básicos multiplicados por 4. Força em 56, velocidade em 41, estamina acima de 60, poder elemental e espiritual em 9 e 11. Classe D. Deveria ser fácil morrer, não é? Mas não há humanos por perto deste lugar. Quem poderia vir me matar? Nesse momento, a empregada entrou gritando: Pequeno Gun! Pequeno Gun! Sua Alteza está chamando você! As preces do protagonista foram atendidas quando alguém apareceu. Irmã mais velha! Você está aqui! O rosto bêbado dele fez a empregada corar. O que você quer fazer? Você está bêbado! Ele a empurrou para um canto mais isolado. Rápido! Só você pode me ajudar! Venha comigo e me mate! Ela se fingiu de tímida ao ser chamada a um local mais isolado por ele. Xiao Gan, que normalmente fica em silêncio, poderia ser que ele seja do tipo agressivo quando está bêbado? Ela recusou timidamente o que achou que seria uma investida dele. Mas hoje não é o momento certo. Hoje você pertence à Sua Alteza. Finalmente, o protagonista estava diante de Liu Bing, que estava sentada no trono com as pernas cruzadas. Gan Leo. Devido ao seu desempenho heróico desta vez, eu especialmente lhe concedo a medalha de bravura de primeira classe. A partir de agora, você pode entrar e sair livremente do palácio. Além da permissão, ela lhe deu um presente. Além disso, lhe darei uma recompensa especial, o conjunto Killing King. Ele pode ajudar você a se tornar um verdadeiro herói. Os olhos da empregada brilharam ao reconhecer o conjunto mencionado. A recompensa de Sua Alteza é, na verdade, o traje de batalha sagrado do Lorde Demônio anterior. Até Sua Alteza está relutante em usá-lo. O protagonista olhou as informações do conjunto. Cinto, bracelete, colar, anel, luvas, capacete, armadura e botas, além de uma poderosa arma. Mas aos olhos do protagonista, esse conjunto poderia ser resumido em uma palavra: inútil. Ele deu as costas enquanto ia embora. Se não houver mais nada, estarei me ausentando primeiro. As ações dele fizeram Bingyi se apaixonar ainda mais. Tão calmo. Ele realmente mudou muito. Tão impassível. Saindo do palácio, o protagonista se encontrou com o último dos 3 grandes demônios, Wei Ming, que cuidava da legislação do reino. Vendo-o sair com o conjunto de armadura, Wei Ming amaldiçoou em sua mente. Não seria diferente o motivo por ter sido chamado ao palácio no meio da noite? Acontece que era para lhe dar o equipamento divino do antigo rei a este peão, só porque ele foi bravo uma vez durante a fuga. Ele falou alto para todos ouvirem. Tal nível de recompensa deveria ser apresentado na frente de todos os ministros demônios para mostrar ao mundo. Fazer isso sorridentemente assim não é digno de um rei. Em sua mente, ele continuava amaldiçoando. Em vez disso, dediquei minha vida inteira ao reino Yun. Liu Bingyi, você fez vista cega e nunca me deu nenhuma recompensa. Isso está me forçando a ficar ao lado do general demônio Huoan a partir de amanhã. Nesse momento, o protagonista se aproximou desse grande demônio que ele nem mesmo conhecia, chamando-o. Wei Ming já estava prestes a enlouquecer internamente. O quê? Você quer se exibir na minha frente? Como você é sem vergonha, jovem? Ganhar benefícios e ainda... Seus pensamentos foram interrompidos. Este conjunto é para você. A súbita mudança de rumos fez o líder do legislativo ficar chocado por um momento. Para mim, seria melhor para o protagonista se livrar desse conjunto. Ele queria morrer, e uma coisa tão inútil não o serviria. Ele apenas precisava encontrar uma desculpa para se livrar daquilo. Ouvindo a pergunta do velhote, ele confirmou. Sim, Sua Alteza. Pensando em seu serviço incansável ao reino Yun, me instruiu especialmente a lhe dar este conjunto. Você deve valorizar isso. Tanto Wei Ming quanto seus 2 seguranças ficaram sem palavras por alguns momentos até o protagonista ir embora. De repente, ele despertou para a verdade, chocado, e gritou aos céus. Sua Alteza, me desculpe, meus pensamentos anteriores foram totalmente vergonhosos. Eu mereço morrer, eu sou culpado. De agora em diante, servirei o reino até a morte. Ele jurou se arrependendo de todos os pecados que já havia pensado em cometer. Em outro lugar, o protagonista suspirava em uma escadaria aleatória. Parece que ser morto aqui está fora de questão. Os demônios estão bastante unidos. Amanhã encontrarei outro lugar para morrer. Nesse momento, ele ouviu algumas vozes de uma rua ao lado. Jovem mestre, você voltou! 2 vozes estavam conversando.
Sim, para que o pai me chamou com urgência. Ganlevo espiou a conversa dos dois. Jovem mestre, o grande general decidiu agir amanhã. Ele liderará diretamente os soldados demônios de elite, representando os 3 grandes demônios, para apresentar uma proposta de casamento à Sua Alteza na corte. Qualquer um que ouse se opor será morto sem misericórdia. As frases sobre liderar as tropas e matar sem misericórdia despertaram o interesse do protagonista. Se for esse o caso, então eu vou ficar neste lugar miserável por mais um dia. No dia seguinte, todos se dirigiram ao salão de conferências Yungo. Presentes estavam, além de Yan Tai e Ganlewo, a princesa, os grandes demônios, Wu Jun e alguns homens do exército. Inicialmente, os assuntos trazidos à conferência eram tão tediosos que fizeram o protagonista ficar zonzo. Meidou Kao finalmente trouxe à tona o assunto que ele e os outros tinham a intenção de forçar a princesa a aceitar. A princesa lamentou a perda do rei demônio por 3 anos e agora retorna ao grande salão. Realmente é um motivo para celebração. Porém, o exército humano a 100 milhas de distância está inquieto. Mas, graças à proteção do grande general, não perdemos uma única cidade. Bingyi concordou com os elogios a Huan. O grande general é realmente notável. Desde a geração do meu avô, ele está no comando de todo o exército, protegendo o país de Yun. Ele deveria ser verdadeiramente recompensado. Agarrando a oportunidade, Huan entrou na conversa. Se Sua Alteza assim o desejar, eu tenho algo que desejo. Ele então chamou seu filho Wu Jun para apresentá-lo à princesa. Por favor, Alteza, conceda um casamento ao meu filho. Afinal, vocês cresceram juntos. Ela não entendeu o significado das palavras dele inicialmente. 3 anos sem nos vermos. O Jun tem alguém de quem gosta? Huan deixou suas palavras mais claras. Por favor, Sua Alteza, case-se com meu filho Wu Jun. A súbita proposta deixou Bingyi sem palavras. O quê? O quê? Por favor, general, não brinque assim. O Jun e eu não somos nem... Huan não tinha intenção de ceder. Não importa se vocês se amam ou não. Diante de um bem maior, todo o resto deve ser deixado de lado. Em 1000 anos, nenhuma mulher jamais teve poder na corte do clã demônio. Agora os rumores estão se espalhando, e as pessoas estão perdendo a fé no reino Yun. Depois que Sua Alteza ascender ao trono, certamente haverá tumulto. Mas se você se casar com Wu Jun, isso irá silenciar o povo. Os homens que vieram com o general demônio começaram a falar coisas para apoiar as palavras dele. Sim, isso é uma coisa ótima. Isso faz sentido. O Jun é bonito e corajoso. Realmente uma excelente escolha. Em um canto, Yan Ti, ao lado de Ganlevo, amaldiçoava as ações do general. Que canalha! Usando tais motivos inescrupulosos para forçar Sua Alteza. No trono, Bingyi estava sem saber exatamente o que deveria fazer. O protagonista deu um sorriso maligno. Não é essa a minha chance? Ele então avançou para a frente do salão. Yan Ti tentou pará-lo apressadamente, mas era tarde demais. Xiao Gan, o que você está fazendo? De repente, o protagonista agarrou o braço da princesa Bingyi. Não permita que esse velho te manipule. Todo mundo tem o direito de buscar a felicidade. Bingyi estava aérea porque seu amado de repente a segurou firmemente. Mas Gan, O protagonista, que não percebeu a expressão confusa dela, se dirigiu ao general. Velho, de onde você tirou a coragem de agir como o chefe aqui? Wei Ming, que havia encontrado com o protagonista na noite anterior, rapidamente o reconheceu. Bingyi, ainda em uma posição difícil, não sabia o que dizer. General, me desculpe, O general estava furioso. Tenho trabalhado e me dedicado ao reino Yun durante toda a minha vida. Cheguei ao ponto de ser o único no reino Yun a receber pessoalmente uma ordem mágica de 2 reis demônios seguidos e ser recompensado na frente de todos os ministros como o grande general. Portanto, aconselho Sua Alteza a pensar bem antes de responder. Uma aura assassina surgiu de seu corpo, ameaçando a princesa. Yan Ti sacou seu arco. Você está tentando intimidar Sua Alteza? Saia daqui imediatamente. Wei Ming também interveio. Huan, cuidado com seu comportamento. O general não deu ouvidos. O poder militar está em minhas mãos. Quem ousa me tocar? A princesa tinha uma expressão cabisbaixa no rosto. Vocês todos... Parem. O general tem razão. Eu concordo. Nesse momento, ao lado dela, Ganlevo deu uma risada estrondosa. Hahaha, garota boba. Você está desistindo tão facilmente?
Não restou nenhum fragmento do espírito imperial do seu pai em você? Ele olhou para o general com um olhar de deboche. O que há de tão assustador nesse cara? O general, sendo confrontado, se aproximou dele. Hã? Desde quando você tem o direito de falar? Com o rosto do general tão próximo do dele, o protagonista instintivamente cuspiu em seu rosto. Eu servi 3 dinastias. Pense bem em quem lhe deu poder militar. Agora você acha que é poderoso, certo? Um cão no escritório, intimidando os outros, certo? O general ficou furioso com tal ousadia, mas Gun Lewell não parou. Além disso, ela é a rainha demônio. Ela está acima de tudo com uma beleza incomparável. Quem é seu filho para se comparar a ela? Vendo seu filho sendo humilhado, o general rangeu os dentes. Que bobagem! Além do meu filho, quem mais é digno? Sendo questionado, o protagonista deu um sorriso orgulhoso. Eu, francamente, há alguns dias na caverna, nós já nos comprometemos um com o outro. Ele fez de tudo para provocar o general, rindo internamente. Não acredito que você não vai me matar por isso. Yan Ti estava chocado. Xiao Gan ousa humilhar o general dessa forma. Não só ele, mas também Lamer estava surpreso. É real! Xiao Gan tem um relacionamento com Sua Alteza. As pessoas presentes começaram a murmurar. Quando Sua Alteza foi cercada pela Guilda Azul, dizem que esse cara a defendeu. Então é isso, apesar de eu nunca ter visto esse cara antes. A princesa, ainda com a mente nublada, estava corando com tais palavras. Ele foi tão longe por mim. Diferente dela, o general estava completamente furioso e já planejava atacar. Você quer morrer? O protagonista, a cada oportunidade, zombava dele. Sim, vamos, tenha coragem de me matar. O general deu seu ultimato. Insultando a mim, o general, no tribunal, e agora insultando Sua Alteza. Você cometeu um crime capital. Hoje eu vou executá-lo. Ele começou a reunir energia demoníaca em sua mão. As pessoas do exército demoníaco, conhecendo esse golpe, começaram a gritar enquanto corriam. Se afastem! Este é o melhor movimento do general. A chegada nuclear. Com a energia reunida, ele deu um poderoso soco na barriga de Gun Lewell, que foi lançado para longe. Wei Ming correu para ajudar, mas chegou atrasado. Ele, prestes a morrer, estava feliz pelo pensamento em reencarnar como humano novamente. Hao Liangna, espere por mim. Nós poderemos finalmente nos reencontrar. Ele ansiava por encontrar sua princesa humana novamente. Uma gigantesca explosão foi provocada pelo ataque do general, e todo o salão se encheu de nuvens de fumaça. Mas de repente, alguém se levantou das chamas e da fumaça. Wu Jun foi o primeiro a perceber quem era. Como, acima da cabeça de Gun Lewell, uma placa dourada com algumas palavras estava visível. Ordem mágica militar ativada, bloqueado com sucesso um golpe fatal. Apenas para ele, várias notificações apareceram. Você subiu de nível. Devido ao recebimento da ordem mágica militar, o nível aumentou em 40. Atualizado para demônio de nível A, classe A. Habilidade passiva ativada com sucesso. Aprimoramento de defesa. Quando a vida cai para 30%, todas as defesas aumentam em 5 vezes. Contra-ataque. Depois de ser atacado 15 vezes, automaticamente reflete um ataque que pode causar dano crítico. As pessoas estavam chocadas. Sua Alteza, você entregou a ordem mágica militar para ele. Esta é uma ordem mágica que o Rei Demônio só pode usar uma vez na vida. O protagonista estava chocado com cada palavra. Um demônio concebido com uma ordem mágica militar representa a completa confiança do Rei Demônio, ganhando a experiência acumulada do Rei Demônio e uma proteção única, e ocupará uma posição importante no comando do poder militar no futuro. A princesa Bing realmente havia dado a ordem mágica. Meu avô e meu pai certamente lhe concederam a ordem mágica militar. A partir dela, você liderou os 3 exércitos, conduzindo os soldados do reino Yun em batalhas de vida e morte. Agora, eu entrego a ordem mágica a Gun Lewell. Muito mais serena do que antes, a princesa exibia sua nobreza enquanto falava. De agora em diante, Gun Lewell será o general da direita, e junto com o general da esquerda, Huan, eles liderarão todo o nosso exército demoníaco. Essa decisão da princesa enfureceu Huan, mas ele não podia mais agir. Liu Bingyi, você ousa equilibrar meu poder militar com um jovem pirralho. Vamos ver quem ousa reconhecê-lo. Quem ousa se curvar. Imediatamente Wei Ming vibrou. Saudações, general da direita. Parabéns, general Gun, por liderar os 3 exércitos.
Yan Ti também deu parabéns. Saudações ao general da direita. Parabéns, General Gun. Logo, todos os presentes se ajoelharam, saudando e parabenizando pelo título e posição recebidos. Saudações ao general da direita. Parabéns, General Gun. O protagonista, que não só sobreviveu como também foi nomeado a uma alta posição no governo demoníaco, exibia uma expressão de completo vazio. Droga, eu me sinto tão mal, como se tivesse comido algo podre. O general Huan não podia ficar calado. Após pensar bastante, escolheu suas palavras cuidadosamente. Apesar da ordem mágica provar a confiança de Sua Majestade nele, como alguém que nunca liderou tropas em batalha, pode comandar um grupo de demônios experientes? Tudo bem se meu poder militar for dividido, mas que ele passe pela caverna do demônio ancestral primeiro. Ancestral Liu Yun é o único rei do nosso clã. Somente aqueles reconhecidos pelos ancestrais merecem o poder de um rei. Se ele puder passar pela caverna do demônio ancestral, eu pessoalmente entregarei o talismã do tigre do poder militar. A sugestão enfureceu os velhos Yan Ti e Wei Ming. Seu velho traiçoeiro. Ninguém nunca saiu vivo de lá em 100 anos. Quais são suas intenções? Wei Ming usou a posição da rainha para intimidar Huan. O general Gan já se provou. Nós obedecemos ao rei demônio. Você se atreve a desafiar suas ordens novamente? Liu Bingyi estava enfurecida por tentarem se livrar de Gan Leo. Sim, absolutamente não. Aquela caverna é considerada proibida há muito tempo. Entrar nela significa buscar a morte. Ela não prova nada. Algumas palavras chamaram a atenção do protagonista. Ninguém saiu vivo em quase 100 anos? Isso fez com que ele tivesse uma ideia. Enquanto Gan Levo continuava pensando, o general Huan continuava provocando. Então vocês são todos um bando de covardes. Nesse momento, o protagonista o interrompeu. O que o general falou faz sentido. Eu concordo plenamente. Onde fica essa caverna dos demônios? Eu quero ir. Eu quero ir. Todos, até mesmo Huan, ficaram chocados com essas palavras. Era conhecimento comum entre os demônios. 200 anos atrás, a tribo demoníaca enfrentou uma grande crise. O ancestral rei demônio do clã Liu se sacrificou para proteger seu povo. Em meio à guerra de dor e chamas, ele selou sua última energia demoníaca em uma caverna, esperando a chegada do próximo rei reconhecido. Entretanto, durante 100 anos, nenhum demônio conseguiu passar no teste. Wei Ming discordou da ideia. Para entrar na caverna do demônio, é necessária uma equipe de pelo menos 2 demônios. Além do general Gan, quem mais ousaria entrar? As pessoas que vieram junto também concordavam. De fato, é tão perigoso. Quem quer ir para a morte? É melhor não forçar. O general Huan bufou. Então ele deveria encontrar um caminho por si mesmo. Se ele não consegue nem encontrar alguém para entrar na caverna, como pode gerenciar milhares de tropas? De repente, na multidão, uma mão se levantou. Eu estou disposto a ir. A pessoa que se ofereceu surpreendentemente era Hou Wujun. Seu pai, que minutos antes planejava casá-lo com a princesa, exerceu uma forte aura contra ele. O que você disse? Quem deixou você agir por conta própria? Wujun contrariou seu pai. Pai, você acha que eu sou inferior a ele? Uma pessoa atrás de Huan respondeu. Não, você é o futuro do reino Yun. Como pode correr tal risco? Wujun rebateu. Somente aqueles reconhecidos pelos ancestrais merecem o poder de um rei. Se o reino Yun vai ter um rei, esse deve ser eu. As pessoas começaram a elogiar a atitude dele. Como esperado do mestre Wujun, apenas ele possui tal força e coragem. Ficou calado perante a decisão considerada estúpida do filho. Algum tempo depois, quando todos já haviam retornado para fazer preparações, Meidu Cao elogiava Wujun. A decisão do mestre em ir está correta. Aquele Gan deve estar trapaceando. Ele não tem força real. Ao contrário de você, mestre, que se destaca desde a infância. Não podemos deixar que ele roube os holofotes. Além disso, você pode encontrar uma oportunidade durante a missão na Caverna do Demônio para eliminá-lo diretamente. O Jun arrumava o próprio cabelo para ficar mais bonito, sem se importar com as palavras do grande demônio. Eu sei o que fazer. Em outro lugar, o protagonista se reunia com Yan Tie e Lamer, que dava conselhos. Esse Hou Wujun é orgulhoso, implacável e egoísta. Ele não permite que ninguém o supere. Ele certamente vai te trair em algum momento, tenha cuidado. A possibilidade de ser traído alegrou o protagonista. Essa era uma chance a mais de morrer. Nesse momento, Wei Ming também entrou na sala onde estava. General Gan,
Trouxe a melhor poção de bonificação e a poção de cura do reino Yun. A caverna do demônio é extremamente perigosa, você deve ter cuidado. Gunlevo estava irritado por tantas pessoas quererem ajudá-lo a não morrer. Você realmente é exagerado. Após algum tempo, todos se deslocaram para a entrada da caverna do demônio ancestral. Ao lado de Wu Jun, o protagonista entregou as poções que havia recebido a ele, já que não era sua intenção sair vivo dali. Lemer, que conduzia a abertura da caverna, perguntou: "Vocês estão realmente prontos?" Liu Bingyi, um pouco distante, se preocupava com Gunlewo. "Xiao Gun, garanta que nada aconteça com você." Até o momento, ninguém sabia que o Rei Demônio, que influenciaria o mundo inteiro, estava prestes a nascer. Com o feitiço de Lamer, uma enorme formação dourada apareceu sob os pés deles, marcando a entrada da caverna do demônio ancestral. Após entrarem na caverna, uma masmorra foi aberta, o julgamento do ancestral. Nos primeiros passos que deram, morcegos fantasmas de classe D, especialistas em furtividade, podiam ser vistos por todo o teto da caverna. Wu Jun seguiu atrás de Gunlevo enquanto falava. "Não sei que tipo de monstros existem nesta caverna." O protagonista estava muito consciente da sua presença devido ao que lhe disseram antes de entrar na caverna ancestral. Esse Wu Jun é orgulhoso, implacável e egoísta. Ele nunca permitiria que qualquer jovem fosse melhor do que ele. Ele com certeza vai te esfaquear pelas costas quando tiver a chance. Então tenha cuidado. Esperando que isso realmente acontecesse, o protagonista saltou para a frente abrindo os braços. "Oh, não! Estou totalmente despreparado agora. Eu só estou vestindo uma roupa branca normal. A defesa é muito fraca." Wu Jun não entendia as ações dele. O que ele está fazendo? Se expondo assim quando nem mesmo sabe que tipo de inimigo vai enfrentar? Ele só não sabia que o plano do protagonista realmente era se mostrar exposto. "Agora que eu estou expondo completamente minhas costas para você, faça seu movimento." Vendo Wu Jun usando a arma em seu braço, o protagonista estava ansioso. "Com certeza, aí vem eles." Wu Jun usou uma habilidade e uma flor voou próxima à orelha de Gunlevo, mas não o atingiu, indo em direção a algo à frente dele. Ataque das flores! A flor se dirigiu a um monstro que apareceu de repente. Wu Jun disparou, cortando ele mesmo a flor juntamente com o monstro, enquanto usava outra habilidade, o corte único. Gunlevo ficou surpreso quando o golpe e o barulho fez com que os morcegos que estavam no teto acordassem e fossem em direção a Wu Jun. Ele não descansou, usando mais habilidades com suas flores. Centenas de pétalas voaram em direção aos morcegos que investiam sobre ele. Mas, antes que eles tivessem a chance de tocar em um fio de cabelo de qualquer um dos dois, Wu Jun cortou cada um dos morcegos. Um massacre floral. Após derrotar tantos morcegos, ele falou com Gunlevo. "Você deve ter notado há muito tempo os espíritos malévolos, semelhantes a morcegos, que são peritos em se misturar com as sombras, não é? Você usou esse truque inteligente para atraí-los a sair de seus esconderijos, fingindo fraqueza, e então você os deixou para mim, o demônio mais forte, para lidar com todos de uma vez. Mas não pense que você pode me alcançar desse jeito." O protagonista ficou irritado ao ponto de suas veias quase explodirem, porque sua chance de ser morto pelos morcegos foi interrompida por esse intrometido. Sim, nunca vi você usar seu cérebro tão bem." Wu Jun se vangloriou enquanto atacava outro morcego. É claro, ele continuou usando habilidades, seguido de habilidades, para limpar o covil de morcegos. O protagonista observava as ações dele com uma expressão entediada. Originalmente, eu só queria me expor e deixar que ele me apunhalasse pelas costas. Mas esse idiota chamado Hao, por alguma razão inexplicável, imaginou que estávamos trabalhando juntos. Agora todos esses monstros estão mirando nele. Devido ao alto dano causado aos monstros, isso gerou um efeito de provocação, fazendo com que Hao Wu Jun se tornasse o alvo principal dos monstros. Como o protagonista não havia causado nenhum dano aos monstros, isso resultou em uma situação onde nem os monstros nem Wu Jun estavam atacando-o, o que o deixou muito frustrado. "Eu acabei sendo a pessoa mais segura daqui. Eu devo atrair a atenção dos monstros para que eles me matem." Ele olhou os pontos de atributo que ainda precisavam ser alocados desde que evoluiu nas últimas vezes e ficou se imaginando onde distribuí-los. Wu Jun, que já havia limpado todos os monstros, avançou na frente. "Esta deve ser a parte mais profunda do mapa."
Ocasionalmente, ele observava Ganlevo, que estava alocando seus pontos de atributo. Essa pessoa ainda não fez nenhum movimento. Poderia ser que ele não tem nenhum poder real e é apenas um parasita inútil tentando ganhar experiência? De repente, um alerta surgiu para ambos. Perigo! Perigo! Desencadeando a trama da masmorra. Mensageiro do Rei Demônio. Batalha de defesa. Nível do desafio. Classe A. Tempo do desafio. 20 minutos. Condição para a conclusão. Resista ao cerco do mensageiro do Rei Demônio. Atenção! O mensageiro à sua frente não tem fraquezas. Diante dos dois que chegaram ao fim da caverna, vários monstros apareceram. Seja um monstro com espinhos, um monstro de fogo ou um que parecia a própria morte, eles teriam que enfrentar todos de uma vez. Essa então seria a chance perfeita para o original Shafeng Liu, agora no corpo de Ganlevo, voltar a ser um humano através da reencarnação. Huo Wujun não perdeu tempo contra os 5 mensageiros que apareceram. Ele partiu para o ataque com suas habilidades, convocando uma flor para atingir um dos mensageiros. Este, que parecia uma tocha humana com todo o corpo em chamas, queimou a flor antes mesmo que ela se aproximasse. Flexionando as pernas, ele se abaixou e, ao levantar-se, lançou uma bola de fogo como um meteoro. Quando ela atingiu o chão, as chamas explodiram, engolfando tudo ao redor. Felizmente, Wujun conseguiu escapar sem nenhum ferimento. Mas antes que ele tivesse tempo para respirar, um dos mensageiros atacou. Vinhas com espinhos saíram de seu braço, enrolando-se ao redor do jovem demônio e o prendendo. As vinhas apertaram seu corpo, dificultando sua respiração. Enquanto isso, Ganlewo estava distraído, usando os pontos de estatísticas que ainda não havia atribuído. Sendo levantado pelas vinhas, Wujun ficou irritado. Mesmo me vendo em desvantagem, ele realmente não vai fazer nada? Ele é realmente um inútil sem poder. Eu sempre o superestimei. Nesse momento, o protagonista finalmente terminou de alocar seus pontos. Como eu esperava. Coloquei todos os 480 pontos em força. Nenhum ponto foi adicionado à defesa. Dessa forma, desde que eu cause dano suficiente, poderei atrair a atenção dos monstros para mim. Vendo que Ganliu não fazia nada, Wujun ficou ainda mais irritado. Como esperado, ninguém neste mundo pode se comparar a mim. Deixe-me mostrar meu ataque mais forte. Ele canalizou sua energia, fazendo-a explodir de seu corpo. A onda de energia arrebentou as vinhas que o prendiam, e no processo, ele lançou milhares de espinhos em direção ao mensageiro para matá-lo. Inúmeros espinhos atingiram o monstro que cambaleou. Convencido de sua vitória, Huo Wujun deu as costas ao monstro. Vá para o inferno, desgraçado! Mas o sabor da vitória tornou-se amargo quando a fumaça baixou e o monstro das vinhas saiu ileso. Ele descobriu que o monstro tinha 90% de redução de danos. Isso nem mesmo quebrou a armadura dele? Os mensageiros de frente não têm fraquezas, então eles têm defesa extremamente alta. Pensamentos de que estava em apuros passaram por sua mente, enquanto sua expressão se tornava azeda. Nada bom. Um dos outros mensageiros, escuro como a noite, começou a atacá-lo, abrindo um círculo vazio para sugá-lo. Huo Wujun estava em sérios problemas, pois mais de um mensageiro prosseguia com o ataque. O protagonista, vendo que toda a atenção estava voltada para outra pessoa, se esgueirou para as costas dos monstros. Ele fechou o punho, preparando-se para dar um ataque surpresa, um soco. Ele atacou o mensageiro de chamas, mas o que aconteceu a seguir foi muito diferente do imaginado. O soco foi tão forte que o monstro ficou com um buraco enorme no tronco, como uma rosquinha. O mensageiro caiu, fazendo com que a atenção dos outros se voltasse para Ganlewo. Eles abandonaram a intenção de atacar Huo Wujun e correram em direção ao protagonista. Nem ele mesmo acreditava no que havia feito. Eu realmente explodi um dos mensageiros. Então, colocar todos os pontos em força realmente me deu tanto poder? Huo Wujun ficou em choque ao ver que aquele que ele achava inútil fez algo impressionante. Apenas um golpe, e ele explodiu um mensageiro demoníaco. Então, uma ideia surgiu em sua mente. Entendi. A mensagem dizia que os mensageiros à frente não têm fraquezas. Isso significa que a fraqueza deles está nas costas. Então é por isso que ele não fez nenhum movimento o tempo todo. Este homem previu tudo e escondeu sua força. Só quando o último mensageiro demoníaco me atacou, expondo seu ponto fraco com as costas viradas para ele, ele fez seu movimento. Ganlewo.
Você é realmente interessante. Devido a derrotar um dos mensageiros com apenas um golpe, a atenção dos outros 4 estava nele. A notificação confirmava isso. Devido ao dano pesado causado aos monstros, um efeito de provocação foi criado, e você será o alvo prioritário de todos os monstros. O protagonista ficou orgulhoso do que havia feito. A atenção dos monstros estava focada nele. Meu plano funcionou. Agora eles estão todos mirando em mim. O mensageiro das vinhas foi o primeiro a atacar. Com o avanço dele, Gunlevo pôde ver seu nome e classe. Um demônio de classe A com poder de ataque extremamente alto. Com minha defesa atual, ele poderá me esmagar com um soco. Ele provocou ainda mais o monstro que o atacava. Venha aqui! O monstro avançou ferozmente com sua mão em direção ao protagonista, que abriu os braços, pronto para receber o ataque com um sorriso no rosto. Estou prestes a voltar a ser humano. Mas antes que o ataque do mensageiro do Rei Demônio pudesse acertá-lo, uma flor voou em direção ao monstro, e junto a ela, Huo Wujun usou uma habilidade. Shape-Shifting Sting, penetração de veneno. Com a habilidade, inúmeros golpes acertaram o monstro, cortando-o em vários ângulos diferentes. O protagonista abriu a boca em descrença ao ver o ataque repentino ao monstro que iria devolver a vida humana que ele tanto desejava. Huo Wujun derrotou o monstro, transformando-o em carne fatiada. Ganleo, atordoado, não conseguia acreditar no que havia acontecido. Agora restavam apenas 3 mensageiros do Rei Demônio. Huo Wujun elogiou o protagonista. Essa é a sua estratégia. O ponto fraco dele são as costas. Eu provoquei e você atacou. Você provocou e eu ataquei. Ele piscou enquanto acenava para Ganliu. Entendido! Devido ao alto dano causado aos monstros, o efeito de provocação foi transferido novamente. Agora, Wu Jun era novamente o alvo prioritário. Ganleu chorava de raiva. Ele entendeu o quê? Droga! Tanto esforço para fazer com que me atacassem! Ele correu para atacar os monstros que perseguiam Wu Jun, tentando fazer com que eles o atacassem novamente. Voltem! Ele acertou um monstro novamente, abrindo um buraco em sua barriga. O monstro evaporou diante de todos, fazendo com que a atenção dos outros 2 mensageiros restantes se voltasse novamente para o protagonista. Ele abriu os braços novamente, esperando que os monstros o atacassem, já que estava provocando-os mais uma vez. Ele gritou enquanto mostrava a língua para os monstros. Venham me matar! Com isso, ele ficou parado esperando os mensageiros atacá-lo, como uma criança feliz esperando pela sobremesa. Mas antes que os mensageiros pudessem atacá-lo, o animado Huo Wujun deu um chute voador em um dos monstros, mas não o derrotou. Ele então correu, gritando para os 2 monstros restantes. Venham me matar! Ganlevo já estava farto disso. Não fuja! Ele então correu para atacar o único mensageiro que ainda não havia sido atacado, tentando conter sua força, mas acabou explodindo novamente a barriga do monstro. Isso o irritou ainda mais. Droga! Usei muita força de novo! Agora restava apenas um dos monstros que estava focado no protagonista. Essa é minha última chance. Venha, me acerte com um soco. O monstro ergueu suas mãos, conjurando um ataque de raios. O sorriso de Gunlevo preenchia todo o seu rosto quando o monstro se preparava para lançar o ataque. Mas antes que ele pudesse fazer isso, sua chance foi frustrada. O monstro foi fatiado novamente e caiu. O último mensageiro derrotado evaporou, e todos os mensageiros do Rei Demônio foram eliminados. Huo Wujun elogiou a estratégia novamente. Esta estratégia de combate é simplesmente invencível. Eu não esperava que nossa cooperação fosse tão perfeita. Ouvindo essas palavras, as veias do rosto de Ganliu estavam prestes a explodir. Cooperação, uma ova. O que diabos fizemos? Como matamos todos eles? O Jun se aproximou do protagonista com confiança. Eu te reconheço agora. Você é um homem digno de me desafiar no futuro. De repente, a caverna começou a tremer. Pequenas pedras caíam do teto, e uma energia começou a surgir do chão. Uma voz ecoava pela masmorra. Já fazem décadas que ninguém ousa entrar nesta caverna demoníaca. Eu pensei que, entre o clã dos jovens demônios, não haveria mais ninguém ousando desafiar o status de um rei. A energia se reuniu como um raio, levantando poeira. Da poeira, um gigante dragão serpenteante apareceu. Parabéns, vocês passaram na avaliação. Agora vamos para o desafio final. O monstro não era nada menos que o Rei Demônio Liu Yun, um demônio de classe SS conhecido como Dragão Fantasma Maligno.
Entre vocês dois, no máximo, só um pode sair vivo da caverna do demônio. Vocês têm 10 minutos. O enorme dragão azul, com seu corpo coberto de escamas, deu seu ultimato para os dois dentro da masmorra. Vocês têm apenas 10 minutos. Aquele que sobreviver vai receber o título de rei e a recompensa do rei demônio. Caso contrário, eu matarei ambos. O Wujun ficou chocado com a missão que receberam. O que isso significa? Você quer que matemos um ao outro? Ele pensou um pouco. Eu sou o futuro do Reino Yun. Eu absolutamente não posso morrer. Mas essa pessoa na minha frente, sua força é insondável. Enquanto isso, o protagonista estava explodindo de felicidade internamente. Uma oportunidade enviada pelos céus. Realmente, enviada pelos céus. Essa pode ser minha melhor chance para ser morto. Huo Wujun observava o protagonista em segredo. Essa pessoa parece tão relaxada e confiante. Parece que ela está determinada a ganhar. Eu não devo perder para ele. Nesse momento, Gan Levo começou a remover sua armadura para reduzir seus atributos defensivos. Já que só uma pessoa pode sair viva daqui, corra e faça seu movimento. Após tirar a parte superior, ele sentou no chão para remover a parte inferior também. Dele deixaram Huo Wujun intrigado. Que tipo de estratégia ele está planejando seguir? Ele está me atraindo para atacar? O protagonista adivinhou os pensamentos dele. Não precisa se preocupar. Não tenho uma bolsa espacial. Além destas roupas restantes, não tenho nada comigo. Você só precisa me atingir com força e ganhará o título de rei, além das recompensas. De braços abertos, ele estava com todas as áreas vulneráveis expostas. Você pode se tornar o único rei da nova geração no mundo hoje. Essas ações fizeram o adversário se manter em guarda. Que truque você está tentando usar? Tão perto do sucesso, mas você está desistindo? A hesitação dele irritava o protagonista cada vez mais. Huo Wujun avançou, colocando os espinhos que saíam de seu braço próximos ao pescoço do protagonista. Você já conquistou a confiança de Sua Alteza, obteve poder militar e chegou a este ponto. Além disso, seu poder de ataque não é fraco. Um ataque comum seu pode derrotar um mensageiro do Rei Demônio de classe acima da classe A. Se você realmente lutasse comigo, eu não teria total confiança em derrotá-lo facilmente. Por que você está se rendendo? Ele gritava com ódio por não entender as ações do seu adversário. Por que ele teria que ganhar de forma tão estranha? Gan Liu falou da maneira mais serena que pôde, tentando despertar no demônio a vontade de matá-lo, por quaisquer motivos possíveis. Porque o Reino Yun não pode ficar sem a família Hu. Huoan tem sido um servo leal por 3 dinastias, devotado ao Reino Yun, e você é o futuro do Reino Yun, o jovem herói de que todos comentam. Ele deu um sorriso, enquanto tentava influenciar Wu Jun a matá-lo. Sou apenas um peão sem nome com um pouco de sorte, que não vale a pena ser mencionado em comparação com sua vida. Por toda a raça de demônios, eu devo morrer. As palavras do protagonista trouxeram tristeza ao rosto de Huo Wujun, enquanto ele lembrava do passado, quando era apenas um garotinho. Sua mãe uma vez lhe disse: um dia, você se tornará um jovem com o mundo em seu coração. Wujun, nós demônios só podemos nos tornar verdadeiramente poderosos se nos unirmos. Ele pensou em sua mãe e desistiu de matar Gan Leo graças às suas próprias palavras. Ele recolheu seus espinhos. Eu fui completamente humilhado. Em sua mente, ele sabia. Enquanto a pessoa na minha frente tinha o mundo em seu coração, disposta a desconsiderar sua vida e morte pelo futuro de toda a raça demoníaca, eu estava pensando em qual estratégia ele estava usando para me trair. Eu estava apenas pensando no título de rei, enquanto ele pensava no destino da raça demoníaca. Nesse momento, o dragão lembrou aos dois sobre o tempo. Faltam 8 minutos até que a punição seja dada. Se vocês não se movimentarem, eu matarei os dois. O protagonista já estava irritado. Ei, apresse-se e faça seu movimento. O que você está tentando fazer? Ele se perguntava que truque Wu Jun poderia estar tramando para demorar tanto para atacar. Huo Wujun então mudou seu foco. Este rei demônio acabou de dizer que dentro de 10 minutos, se não nos matarmos, ele matará todos nós. Mas quero tentar outro método. Quando terminou de falar, Huo Wujun se curvou. Uma energia brilhou em seu peito enquanto ele reunia cada vez mais energia. Com a energia concentrada, um brilho verde explodiu em direção ao dragão, queimando e danificando a barreira que o protegia pouco a pouco, até que a barreira foi finalmente quebrada. O dragão ficou furioso.
Como você ousa romper a barreira? Restavam 8 minutos. Nesse momento, o estado espiritual de Huo Wujun se elevou da classe A para a classe A+. Ao redor de seu corpo, uma bela armadura preta surgiu, cobrindo-o e fazendo-o parecer muito mais poderoso. Ele fez uma proposta para aquele que originalmente deveria matar. Vamos juntar forças e matar esse rei demônio, que tal? O dragão rei demônio riu da ideia de Huo Wujun de querer atacá-lo. Hahaha! Você está se superestimando! Apesar de ser zombado, Wujun se sentia confiante com sua armadura e poder libertado. Agora estou cheio de poder. Ele amplificou seu poder, recebendo bônus de atributos assassinos, um bônus de 4 vezes em força e 5 vezes em velocidade, além de estamina, sorte, poder elemental e mental. Mas o dragão não deu espaço para ele ser insolente, soltando uma rajada de ar que mandou tudo no chão aos ares. Enquanto a luta acontecia, o protagonista assistia de longe. Outro flash de espada, porque esses caras sempre gostam de complicar coisas simples. Enquanto o Jun pulava para fazer um novo ataque com suas flores, o rei demônio dragão também se preparava para um novo sopro. Um alerta de aviso apareceu para todos antes do dragão atacar. Um sopro azul atingiu o local onde Huo Wujun estava, mas incrivelmente ele não foi acertado porque usou a flor que lançou para se teleportar para as costas do dragão. Ele o atingiu com os espinhos de seu braço, mas apesar do ataque ter acertado em cheio, não causou muito dano, pois o dragão possuía 100.000 pontos de vida e 150 de danos causados eram irrisórios. O dragão não deixou o ataque, mesmo que pequeno, sair impune. Mirando em Wujun, que estava acima dele, lançou novamente o raio azul de sua boca. Mas dessa vez, o jovem demônio foi rápido o suficiente para esquivar e causar vários cortes em ângulos diferentes no dragão, causando mais algum dano. Como ele foi o primeiro a atacar o dragão, o efeito de provocação caiu sobre ele. Após acertar tantos ataques, ele se distraiu, dando uma oportunidade para o dragão fazer seu ataque. O dragão girou sua cauda, pegando o Wujun de surpresa. A cauda do dragão atingiu-o em cheio, fazendo-o voar longe e cair próximo de Ganlewo. Olhando para o demônio caído ao seu lado, o protagonista sabia que tinha que ajudá-lo para que seu plano de morrer desse certo. Se ele morrer agora, eu posso realmente me tornar o rei. Enquanto estava pensando, o dragão se preparou para um ataque muito mais forte. Nuvem! Sopro do dragão! O sopro do dragão saiu de sua boca como um flash de luz, indo em direção ao caído Huo Wujun. Nesse momento, Ganlewo entrou na frente, recebendo todo o ataque em seu corpo. A dor preencheu cada canto do seu corpo que o golpe atingiu, enquanto seus pontos de vida caíam rapidamente, até chegar a 1.400 dos 8.200 originais. Devido à dor, ele caiu ajoelhado no chão. Ao lado, Huo Wujun não sabia como reagir além de ficar irritado por ser salvo. Ele bloqueou um ataque fatal para mim de novo, droga! Ele então pegou uma poção de vida e a jogou no protagonista. Quando a poção o atingiu, ela explodiu, curando 10.000 pontos de vida. Como ele tinha menos de 10.000 pontos de vida, sua vida encheu completamente. Isso o deixou furioso, e ele se virou para gritar com o cara que o havia curado, mas nesse momento ele só pôde ver várias outras poções voando em direção a ele. Uma poção que ampliava a força em 50 pontos, e da mesma forma, poções de regeneração e poção de 500 pontos de defesa. Huo Wujun bebia uma poção de aumento de 100 pontos de força enquanto falava com o protagonista. Continue lutando! Ganlewo chorava internamente enquanto suas palavras diziam o contrário. Eu realmente te agradeço. Agora ele estava completamente bonificado através das poções. Sentindo o poder aumentar devido às poções, Huo Wujun se apressou a voltar à luta. Ele pulou novamente em direção ao dragão, com diversas pétalas de flores aparecendo em sua mão quando o dragão estava prestes a atacá-lo. O dragão lançou diversos raios que o perseguiam, enquanto Wujun usava as pétalas de flor para se mover rapidamente, mas não o suficiente para fugir dos raios. No fim, ele foi atingido e caiu, sendo eletrocutado, atingindo novamente o chão. Aproveitando o adversário no chão, o dragão novamente usou seu poderoso sopro do dragão. Aproveitando a chance, o protagonista pulou na frente enquanto gritava: "Eu vou bloquear!" E assim, mais um ataque atingiu-o em cheio, como planejado. O golpe de luz foi bloqueado mais uma vez por Ganlewo.
O cansaço era evidente em seu rosto enquanto seus pontos de vida caíam abaixo da metade. Nesse momento, uma poção estourou ao ser jogada em suas costas, recuperando toda a vida perdida. Vendo que sua tentativa de morrer com o golpe do dragão havia falhado novamente devido à poção, ele se virou irritado para gritar com Huo Wujun. Ei, já chega! Salvo mais uma vez, Ganleo se vangloriou por também ter salvado a vida de Ganleo com a poção. Assim, dentro da caverna, Huo Wujun e Ganleo continuaram lutando contra o Rei Demônio. Os sopros do dragão eram muito fortes, então Wujun tentava desviar deles, enquanto Ganleo tentava a todo momento ser atingido. Dessa forma, lentamente, a barra de saúde do Rei Demônio chegou à metade. Ambos já estavam bastante cansados da batalha, mas Huo Wujun tentava motivar ambos. Espere só um pouco mais, devemos ser capazes de derrotar o Rei Demônio. Nesse momento, eles receberam uma notificação da masmorra. Quando a saúde do Rei Demônio chega à metade, uma habilidade passiva é acionada. Habilidade de classe SSS, Retorno ao Lago. Regenera 100.000 pontos de vida por minuto. O dragão rugia enquanto a habilidade passiva era ativada. O Jun quase vomitou sangue de raiva. Que tipo de habilidade superpoderosa é essa? 100.000 de regeneração por minuto, mesmo que eu continue atacando sem parar, não será o suficiente para ultrapassar a regeneração dele. O dragão Rei Demônio riu de ambos. Hahaha. Olhem para vocês, seus fracos. Vocês ousam pensar em matar um deus? Diante do poder absoluto, toda coragem se transforma em nada. Com um rugido, o dragão causou danos diversas vezes aos dois que tentavam se proteger. O rugido também aplicou diversos efeitos diferentes, como envenenamento e fraqueza, além de cancelar todas as bonificações e reduzir a defesa. Com isso, Huo Wujun e o protagonista caíram no chão. Para Wujun, uma notificação apareceu quando sua vida foi salva. Proteção contra quase morte acionada. Bloqueia um dano fatal. Só pode ser usada uma vez por dia. Ele se levantou com dificuldade. Todas as poções foram usadas. Nesse momento, o dragão se preparou para mais um ataque. Recebam este golpe final. Huo Wujun já não acreditava mais na vitória. Mas Ganleo era diferente. Não, ainda não perdemos. Só um pode sobreviver em 10 minutos. Se eu morrer, você pode completar o desafio. Você ainda pode conseguir o título de rei. Ver esse cara sorrindo enquanto falava em morrer fez com que Wujun ficasse com uma expressão sombria. O que você quer dizer? O Rei Demônio Dragão então começou a desencadear seu golpe final. Sopro do Dragão de Luz, o teste final. Antes que o dragão soltasse seu ataque, Ganleo agarrou Huo Wujun pela gola da camisa e, enquanto estufava o peito, fez força para jogá-lo para longe. Sobreviva! Pelo futuro dos demônios! Mesmo que você seja um demônio, você não é tão irritante. Sendo jogado de repente, Wujun gritou ao ver que Ganleo ia se sacrificar por ele. Não! Ganleo! Então, o golpe final do Rei Demônio Dragão atingiu o local onde Wujun estava segundos atrás, atingindo completamente o protagonista que se sacrificou, fazendo-o desaparecer como o brilho do sopro do dragão. No chão, Huo Wujun estava petrificado. Com um brilho de luz, o dragão sorriu. Ha, ha, ha! Parabéns! Alguém finalmente passou no teste dos ancestrais. No passado, os ancestrais sacrificaram suas vidas para proteger o povo demônio. Eles colocaram sua habilidade mais preciosa na caverna do demônio, esperando por alguém forte para reconhecer. Sobre a cabeça de Huo Wujun apareceu um título: O Homem Mais Forte Reconhecido pelo Rei Demônio. Juntamente com o título, ele ganhou 2 milhões de pontos de experiência, subindo 4 níveis. Ele avançou para a classe de Demônio A+. Além disso, seus atributos aumentaram 700% e ele adquiriu a habilidade ativa Sopro do Dragão do Rei Demônio. O dragão continuou falando, fazendo com que o queixo de Wujun caísse. No entanto, por 200 anos, todos os demônios que passaram no teste acabaram matando uns aos outros na fase final para obter o título. No final, mesmo que você sobreviva, não teria tais qualificações. Apenas vocês dois, apoiando um ao outro, escolheram enfrentar os desafios juntos. Esta crença em proteger os demônios sem medo da morte, esta é exatamente a qualidade mais valiosa que um rei precisa.
Do meio da fumaça levantada pelo golpe de luz, uma pessoa reapareceu. Um título aparecia em sua cabeça. O rei reconhecido pelos ancestrais. Era exatamente Ganleo, que ganhou 5 milhões de experiência, subindo 10 níveis e tornando-se um demônio classe A elite. Todos os seus atributos aumentaram em 700%. Além disso, ele recebeu 120 pontos distribuíveis e a habilidade passiva de classe SSS Rebobinar, que regenera 100 mil pontos de vida por minuto. Vendo o título acima da cabeça e lendo o que ganhou, o protagonista estava morto por dentro, mas não da forma que desejava. Ele estava estonteado com toda a informação que apareceu para ele. Parabéns, Ganleo! Você passou no teste dos ancestrais e obteve o título oculto. Título do Rei dos Demônios. Ganhou atributos extras e não pode ser detectado. E assim, mais uma vez, ele falhou em seu objetivo de morrer para reencarnar como um humano. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Obrigado por ter ficado comigo até o final, e se curtiu, não esqueça de deixar aquele like maroto e comentar para mais parte, isso faz maior diferença para nós. Se você é novo, se inscreva em nosso canal e já faça aquela maratona dos vídeos para se distrair. Até a próxima.